E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai continua com saudade. Mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos ao capítulo 22 do Gênesis. E chegamos também a um assunto muito delicado, né? A gente tem acompanhado aí ao longo dos capítulos anteriores todo o processo da criação, o desenvolvimento, né, ou a falta de desenvolvimento da humanidade, a humanidade se perdendo a partir da desobediência já de Adão e Eva, e as consequências foram drásticas, né, a ponto do grande extermínio da humanidade no dilúvio, separação de Noé, e mesmo assim Noé ele também causa o que seria uma desolação, né? Embriagar-se, as filhas deitarem com o próprio pai, enfim, a humanidade perdida, né? E a necessidade de uma esperança. E o Senhor, nesse olhar, ele encontra Abrão e faz uma aliança com Abrão. E dentro desse processo que nós já vimos nos capítulos anteriores, ficou-se uma promessa, a promessa de um grande herdeiro, né? E mediante essa promessa também vimos mais uma vez uma ação equivocada, né? desse desejo humano de saciar-se no tempo oportuno para eles. E aí há o nascimento de Ismael, né? Outra falha, né? nas ações, vamos dizer assim, do ser humano. Mas aqui no capítulo 22, a gente vê... No 21 a gente vê, na verdade, né? No 21 a gente viu o nascimento de Isaac. Nós já falamos sobre a questão desse nascimento, mas nós vamos nos abordar aqui no capítulo 22, que é interessante, é que Deus ele põe à prova Abraão, e agora Abraão precisa mostrar quem ele é, né? Para ele mesmo. O Senhor sabia, mas Abraão precisava se mostrar para ele mesmo quem ele era, né? O coração dele, de certa forma, estava perdido, precisava ser resgatado. Por que eu digo isso? Porque no texto, capítulo 22, o Senhor chama Abraão e lhe põe à prova, pedindo que ele pudesse levar o seu filho Isaac a um processo de sacrifício, ou seja, entregar o próprio filho em sacrifício e adoração ao Deus Criador. E a gente observa, a princípio, uma característica muito cruel, de um Deus cruel. Mas Abraão precisava entender que o coração dele estava no lugar errado. Uma vez que Deus havia prometido Isaac, Abraão amou esse filho de tal maneira que o seu coração se tornou um coração entregue a esse amor pelo filho. E o coração, ele se torna um coração perdido no que diz respeito ao objeto de adoração, né? Deus precisava mostrar a Abraão que o coração dele não podia se perder num amor que não lhe daria a resposta correta, não lhe daria a sensação de completude, né? Esse amor paterno não lhe daria em Isaac a resposta que ele precisaria. E Deus precisava resgatar esse coração. E o nosso entendimento é que Abraão precisava mostrar o que é obediência. Se ele creu na promessa, ele precisava agora, diante dessa prova, ele precisava mostrar um coração obediente a Deus. O texto segue quando o próprio Isaac, a caminho do sacrifício, ele levando todos os itens do sacrifício, ele repara que falta um elemento importante: o cordeiro para o sacrifício. E ele pergunta ao pai. O texto diz que ele rompe o silêncio e pergunta ao pai:
Pai, aqui nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos todos os elementos. O que nos falta é o cordeiro. E Abraão, ele não colocou diante de Isaac a realidade, né, física da coisa. Né? Ele não colocou diante de Isaac que ele era o cordeiro. A fé de Abraão se mostra no ponto em que ele responde ao próprio filho dizendo que o Senhor proverá para si o cordeiro. É uma demonstração de fé sobre-humana, uma vez que confiar em Deus exige uma fé sobre-humana. Porque essa fé, ela nasce no trono de Deus. Essa fé que vem ao nosso coração, ela nasce no trono de Deus. Precisamos ter a confiança em Deus para carregar a fé. Então o texto continua trazendo a informação de que Abraão, no ato em que ele levanta o cutelo e vai enfim, executar o sacrifício, o Senhor enxerga o coração agora entregue novamente ao Senhor e ele diz: não faça mal ao menino. Erga os olhos, tome para si o cordeiro que está preso naquele arbusto e desenvolva e evolua o sacrifício para mim. E é isso que acontece. Abraão posto à prova, e Abraão foi fiel a Deus. E aí, filhos do Pai, o que a gente pode tirar de aprendizado com relação a isso? Eu quero convidar vocês a essa reflexão mais profunda de que todos nós carregamos filhos que foram presentes de Deus para nós. Só que esses filhos não precisam ser filhos naturalmente físicos, e sim os presentes que Deus nos promete e nos concede. E aí, a pergunta que eu quero deixar no ar é: o que é o meu Isaac hoje? Qual é a promessa que eu tenho que Deus realizou na minha vida? E a minha alegria se resulta nesse presente concedido, mas a minha alegria, ela tomou um espaço em que eu torno esse presente um objeto de adoração? Ou eu coloco esse objeto, ou eu coloco esse presente como uma entrega de gratidão a Deus pelo presente concedido e não desvio o meu coração do objeto central de adoração que é Deus? Conseguem entender? A nossa reflexão hoje ela é basicamente em cima do capítulo 22. Nós vamos refletir sobre isso esse dia e pedir a Deus para que nos desperte a entender onde está o nosso coração. Se o nosso coração está nos bens, nas pessoas, nas coisas que Deus possa ter nos dado para nos alegrar. E a nossa alegria se confunde a uma adoração. E o nosso coração está preso numa adoração falsa ou num falso ídolo. Porque o presente de Deus não pode se tornar ídolo na nossa vida. Que essa reflexão possa trazer mudanças no nosso comportamento. Possamos, de fato, apresentar em sacrifício aquilo que nos traz a alegria, mas que rouba a identidade da adoração ao Senhor. Filhos do Pai, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.